Boa noite, pessoal. Boa noite, quem está chegando aí. Sejam bem-vindos. Vanja já está entrando aí daqui a pouquinho. Oi, Vanja, Oi, Vanessa. tudo bem? Boa noite, tudo Boa noite. bem? E você? Tudo certinho. Vou organizar aqui o aparelho Isso. e fazer a Legal. mesma coisa que você. É que fica o reflexo, né? Eu tirei porque fica o É, reflexo da luz e aí acaba atrapalhando, né? Oi, Bruna, boa noite, bem-vinda. boa noite. Cris também está entrando aí, o pessoal vai chegando, né? Uhum. Você consegue fixar o título da live? Ah, você Deixa eu já ver. fez. Já Não? coloquei, só não Fez? sei se está Já fixada. colocou. Já, né? Tá, já, tá aqui em cima, Vai. tá aqui em cima. Uhum, Enquanto o pessoal vai chegando, se você quiser se apresentar, Então eu para sou depois eu me apresentar. isso aí, né? Acho que a maioria de quem está aqui me conhece, mas vou me apresentar também para o pessoal que for assistir depois gravado também, né? Então, eu É, sou Vanessa e estou aqui hoje representando a Oficina da Consciência de Caxias do Sul, né? Trabalho, né, lá na Oficina da Consciência e estou representando, né, a unidade de Caxias do Sul para receber a Vanja nessa live de aquecimento, né, que nós estamos fazendo, do workshop Futuríveis do Nascimento, que a Vanja vai estar, então, né, ela vai falar melhor sobre isso, mas ela vai estar aqui no Rio Grande do Sul, no mês de julho, em várias cidades, no dia 10 de julho, aqui em Caxias do Sul, na Oficina da Consciência. Então, estamos fazendo essas lives de aquecimento, né? Então, eu sou Vanessa, também sou psicoterapeuta reencarnacionista e estou aqui curiosa, né, para ouvir um pouco mais, né, alguns spoilers do que vai ser esse workshop que vai acontecer. Então, algumas coisinhas aqui, estou aqui curiosa para entender junto com ela, né, algumas coisas do que vai acontecer nesse workshop. Então, esse é a ideia desse encontro aqui, né, Vanja? Então, se tu quiser te apresentar também, antes da gente sim, iniciar o sim. assunto. Vou me apresentar. Hoje eu anotei o nome de todas as cidades bem direitinho. Ah, Então, ótimo. o meu roteiro no Rio Grande do Sul vai ser assim: começa dia 9 de julho em Canoas, dia 10 em Caxias do Sul, dia 11 em Bento Gonçalves, dia 12 em Nova Prata, dia 13 em Veranópolis, dia 14 em Nova Araçá. Olha só, tudo isso é oficina da consciência espalhada nessas cidades. Parabéns, Cristina, parabéns para você, para suas apoiadoras e colaboradoras, parabéns. Dia 15 eu vou estar em Passo Fundo, dia 16 em Marau, Tapejara e Água Santa. No dia 17 eu vou estar em Guaporé. Depois, em agosto, vou estar em Brasília, em Niterói e em Quirinópolis, é uma cidade aqui de perto de Goiás, perto de Goiânia. Mas hoje anotei. Então, muito obrigada pela oportunidade, Vanessa, de estar aqui conversando com você. Essas nossas lives, elas vão ajudar muito as pessoas a entenderem qual é o propósito do workshop Futuríveis do Nascimento. É, eu, eu sou doula há mais de 20 anos. Né? Doula é a mulher que acompanha casais grávidos ou com orientações pré-concepção ou com orientações pós-concepção e todo o período perinatal, né? E a gente fala educação perinatal, tudo o que está ao redor do Natal, do nascimento. Então, essa é a minha função há muitos e muitos, muitos anos.
Passei por diversas entidades, grupos, estados, oficinas, dei muitos cursos de formação de doulas, de formação de consultoras de amamentação. Acompanhei muitos e muitos casais presencialmente e online, mesmo na época que não existia essa alternativa, que era assim, via telefone. Os clientes mais antigos que eu acompanhei pelo telefone é uma loucura. A gente falava, tinha como era o nome que tinha ali dentro do Messenger, né? MSN. MSN? Era MSN. Era o MSN, eu acho, né? Acho que sim, porque a gente tinha que plugar o e-mail para poder conversar com as pessoas ali online no cantinho da tela do computador, no e-mail, né? Então, nessa época, eu acompanhei uma queridíssima gravidinha e essa filha dela está com 12 ou 13 anos. Nessa época não tinha acompanhamento de distância, mas a gente já acompanhava. Sabe que essa é uma dúvida que eu tinha, né? Se uma doula pode fazer um acompanhamento online de um casal, né? Mesmo que o nascimento ele é algo, né, presencial, enfim, né? Se ela pode fazer esse acompanhamento e até então, se tu puder já explicar como que funciona já no momento do parto, né? Então, se tu vai estar presente ou não, né? Enfim. Sim. Então, existem essas duas possibilidades. O acompanhamento à distância está falando aqui Veranópolis. Tá, eu não vou ler, senão não consigo conversar. A gente pode olhar depois. Alguma coisa você lê. O acompanhamento à distância, ele é totalmente possível, principalmente agora que a gente faz chamada de vídeo, né? Então, a dor virava pelo telefone, pelo Messenger e tal, né? E agora, com chamada de vídeo, fica, assim, muito mais fácil, assim como eu estou conversando com você. Então, o acompanhamento é uma série de informações e conexão com aquela pessoa que está, com aquele casal que está se preparando para receber o bebê. Então, a doula pergunta sobre o pré-natal, sobre os exames, mas principalmente sobre que emoções estão rondando a mente, o coração desse casal. E a gente vai orientando, faça isso, faça aquilo, terapeuticamente, mentalmente, meditação, respiração, vai caminhar, não come isso, come aquilo, né? E antibiótico? Não, pelo amor de Deus, não tomo antibiótico. Tive que tomar, então vamos agora tomar probiótico. O que é probiótico? Então, é super possível o acompanhamento online de casais grávidos. E tenho acompanhado trabalho de parto. Essa pessoa que a filha dela está com 12, 13 anos, a gente estava numa conexão tão forte que na hora que ela estava parindo, porque ela estava parindo em casa, na hora que ela estava parindo, me deu uma coisa tão forte em casa, eu peguei o telefone e liguei para ela. E aí demorou, eu fiquei insistindo, porque eu estava sentindo uma coisa assim aqui no coração. E aí ela atendeu e falou assim: Vanja, a minha filha nasceu, eu não vou falar com você agora porque eu estou desenrolando o cordão umbilical do pescoço. Nossa. Eu fiquei assim, nossa, por que você atendeu? Eu desliguei na hora, né? Toda sem jeito, mas depois ela disse assim que foi excelente eu ter ligado, porque era a representação da minha presença lá com ela, né? Acompanhei também numa época que não tinha uma internet boa, uma pessoa muito querida em Manaus. Eu estava pronta para chegar menos 12 horas depois que o bebê nasceu. Eu estava com a passagem comprada e primeiro bebê, então eu falei assim, vou chegar uma semana antes da data provável de nascimento. E aí o bebê nasceu 12 horas antes de eu chegar. E então eu ligava no telefone com o marido, falei umas 2, 3 vezes, apoiei, falei isso, aquilo. Não é muito difícil a pessoa entrar em conexão com as coisas que eu falo, porque a gente já vem conversando.
Uhum. Então, é como fazer terapia, né? Você fala comigo, eu falo com você, você fala comigo, eu falo com você. Na hora que eu preciso ouvir, na hora que eu estou em crise e eu preciso te ouvir, você sabe exatamente o que me falar, porque você já me acompanha há muito tempo. Você sabe das minhas fragilidades, da minha emoção. Então, o acompanhamento à distância, ele é possível, ele é muito bom, ele dá Legal. certo. Algumas vezes eu indico uma doula do local para servir de apoio físico para a mulher, né? Quando o marido não tem muita essa dinâmica. Então eu indico uma doula do local e assim eu fico também misturado com essas pessoas. Porque tudo isso, porque entrando no nosso tema, nascimento é uma coisa muito importante, é um momento muito importante. Primeiro porque esse ser, essa alminha que vai nascer, ele teve muito trabalho para parar e se organizar para nascer. Às vezes ele vai ter que convencer a mãe, o pai, às vezes ele vai ter que convencer a família, e às vezes ele vai ter que trazer terceiros movimentos no universo para que essa mãe entenda que, ou o pai também. Às vezes o nascimento seguiria com uma história pesada e a doula entra e reconstrói essa história de nascimento. Tudo isso é possível. Então, Futuríveis do Nascimento vem falar sobre as nossas probabilidades, as nossas chances de melhorar o nascimento. E assim nós nos comprometemos com a sociedade do futuro. Porque quem nasceu envolvido em traumas, em abandonos, seja na visão do bebê ou na visão da mãe, quem nasceu num parto, num hospital, na solidão, num nascimento complexo e difícil, ele tem essa memória. Então a pessoa nasce e carrega essa memória, vai caminhando com você como um belo amigo pela vida toda, até que um dia você faz terapia e se liberta. Então, a ideia é suavizar esse impacto para a pessoa que vai nascer, para que ela tenha menos traumas possível. Claro que zero trauma não existe. Mesmo o parto perfeito, nós estamos aqui num planeta que não há essa possibilidade de perfeição. Há a possibilidade de suavizar muito, Suavizar. muito, Essa palavra muito. é bem interessante, né? Porque às vezes na expectativa da gente querer controlar e não querer que nada de ruim aconteça e nada traumático aconteça, isso acaba muitas vezes já gerando o estresse e o trauma, né? Então, entregar isso e fazer com que isso seja o menos impactado possível, porque a gente sabe que impactos vão ter, né? Enfim, a gente vai acabar É, não sofrendo, né? Mas tendo que vivenciar aquilo que é da evolução, que faz parte da evolução da família, tanto dos pais quanto da própria criança, né? Mas sim. que sim, isso possa ser suavizado o quanto for possível, né? Essa palavra acho que é muito propícia para tudo isso, né? Porque nós não temos como é, impedir, não são exercícios, impedir movimentos ao redor do nascimento, principalmente os movimentos imprevisíveis, e nós não temos como barrar pessoas, se nós estamos em instituição com muitas pessoas, nós não temos como bloquear o acesso a um telefonema, a uma pessoa da família, alguém distante que chega, que liga, enfim. A gente pode suavizar bastante, é isso. E suavizando bastante, a gente tira uma carga, um peso nesse nascimento e... eu lembrei o que eu ia falar. Porque o exagero do perfeccionismo também no nascimento, ele vai atrapalhar. Vamos supor, a gente costuma trabalhar com plano de parto. Plano de parto é o quê? É um planejamento.
né? Uhum. Nós vamos planejar a gestação e vamos planejar o parto, vamos planejar o pós-parto. Tudo a gente planeja, a gente escreve, porque escrever faz parte da dinâmica de ser mais assertivo. Isso é uma estratégia. Então, a mulher ou o homem, né, o casal que fica muito preso ao que escreveu, não, mas é assim que eu quero, isso também causa desconforto na situação. Então, é um momento de muita flexibilidade, tanto que, assim, o que a mulher precisa para parir um bebê? Ser flexível. Então, não tem Exatamente. não tem o rigor. O rigor não solta as articulações, né? Então, a Que é gente tão precisa importante, né? No momento do parto, né? a gente precisa de relaxar as articulações, se entregar, enfim. A doula é a melhor companheira para todo tipo de informação sobre concepção, pré-concepção, concepção, gestação, parto, nascimento, amamentação. Essa é a pessoa que não está carregada de rotinas e protocolos. Que as rotinas e protocolos estão nos ambientes com os profissionais da área de saúde. E as doulas, elas não são desses ambientes. A doula, ela é companheira contratada pelo casal. Ela é a companheira da mulher e do homem nesse nascimento e é uma protetora do bebê. Ela está Uma lá. guardiã, né? Praticamente uma guardiã, né? Do bebê. Você sabe que muitas doulas conseguem conversar com os bebês que estão acompanhando? Esse tipo de coisa que eu falei para você, que eu liguei para uma pessoa e ela estava parindo na hora que eu liguei, isso nada mais é do que a comunicação com o bebê, porque a gente entra na frequência e fica ali acompanhando. Qualquer sobressalto que essa mulher, esse homem tenha, ou que aconteça na família, vem uma informação para a doula, que é alguém sensível a esse ponto, e que, mesmo que o casal não faça contato, a doula fala, e aí, como é que você está hoje? Tudo bem? Já antenada. A doula prevê parto, sonha com o bebê, conversa com o bebê nas consultas, tudo isso é feito mente a mente, porque quem vai chegar é puro, por essência. Ele não tem o peso da gente, do corpo físico ainda. O corpo físico dele está em formação, mas até os seus 3 anos de idade, ele é poroso, esse corpinho dele é pura essência. Então, a gente consegue se conectar com o bebê. Se nós, doulas, conseguimos nos conectar com o bebê, o que veremos quanto aos seus pais? As avós, os avós, os avós, conseguem se conectar com o bebê antes dele nascer, durante a gravidez. E isso tudo para despertar na gente a capacidade que a gente tem de insuflar boas memórias, boas lembranças e bons pensamentos. Não somos pessoas perfeitas. Temos raiva, temos tristeza, angústia. Aqui não é o planeta da perfeição, a gente sabe disso. Mas, sabendo-se que há um ser a caminho, né? Há um ser a caminho para nascer, quando a gente fica com raiva, a gente para, respira e fala, pronto, isso passou. E não fica carregando a raiva meses e meses e meses, né? Então, por isso a gente cuida das emoções da mulher, das emoções do casal. É um período que a gente tem que cuidar, esse período da gestação. Futuríveis fala muito disso. Quais são as probabilidades da gente colocar mais seres no mundo, da gente auxiliar mais seres no mundo a chegarem com o menor impacto possível da gestação e do nascimento. Se a gente quer mudar a sociedade, a gente vai precisar de olhar para o nascimento. Deixa eu só ver aqui, Vanja, que eu acho que a Cris quer participar. Cris, eu vou aceitar aqui, não sei se é isso Ótimo. mesmo.
Talvez ela queira Ela está contribuir. ela tá É, pedindo para entrar? ela pediu para Ótimo, ótimo. participar. Ai, Talvez que ela queira bom. entrar. Vamos ver. Solicita, solicita. Entrou. Acho que sim, ou se foi por engano, não sei. Cris, tá por aí? Cristina? Cris, se tu não quer participar, tu só clica no xizinho ali, então, por favor. Que eu vi que veio uma solicitação tua aqui. Ah, boa noite. Cristina, É, você está aqui no quadradinho online. Você quer tá, entrar? tá preto ali. Caso. Se tu não vai participar, Cris, daí só clica no xizinho que agora eu não consigo te tirar, tá? Daí a gente vai continuando aqui. Isso Ok, aí. ok. Eu acho que bem interessante isso que tu falou, né? Todo mundo fala sobre uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, né? E muito se fala na nova era, né? E então, quem são as pessoas dessa nova era? Quem são as pessoas que vão fazer essa sociedade? São as pessoas, os serezinhos que estão vindo, né? E como nós, então, podemos contribuir para ajudar esses seres que estão vindo, né? Que vêm assim, de uma forma tão. Eu não queria usar a palavra diferente, né? Não sei que palavra encaixaria, mas que vem nos desafiar tanto, né? Não sei que palavra a gente poderia usar, porque diferente eu acho que não se encaixa muito bem, mas que vem assim nos desafiar com tantas informações novas. Acho que isso, informações novas que eles trazem e que os pais ficam assim, como assim? De onde vem isso? Então, para que nós possamos estar mais, nós como pais, tios, primos, avós, né? Professores, enfim, Profissionais de saúde. Uhum. profissionais da saúde, todo mundo que tem contato com crianças, que acredito, né, que a gente saiba lidar com essas informações novas que eles trazem, que é tanta novidade, tanta coisa diferente assim para nós, né? Então, é exatamente Essas, isso que o futuro, né? é, é, hoje à tarde eu conversava com algumas pessoas e eu me lembro de ter falado assim, a nossa mente, ela é programada para repetir padrões. Então, a gente tem o hábito, não, nós temos uma, uma programação, é que nem computador. Nós temos uma programação nesse nosso DNA para repetir padrão. Então, pensa quantas coisas que você faz que é igualzinho à sua mãe e você já prometeu para você que você não ia fazer nada igual à sua mãe. Mas você faz, eu faço. Então, nós estamos preparados para repetir padrão. A criança que está agressiva na escola, da onde vem essa agressividade? Ela está vivendo a agressividade em casa. Ela pode não apanhar, não levar surra, mas ela está se sentindo agredida por algum motivo e ela leva essa agressividade. Então, ela recebe e ela repete. Porque o que é a doença? A doença é assim, o corpo está dizendo, eu não estou bem nessa determinada parte do meu corpo. E aí, o que a gente faz? Ou a gente não ouve e fica doente, ou a gente diz, nossa, que estranho, né? Eu estou sentindo assim, isso não é normal, o que eu vou fazer? Ou é alimentar, ou é pensamento, ou é emoção, ou é tristeza, mas eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar, eu tenho que procurar o caminho de onde vem esse desequilíbrio no meu corpo. Então, a medicina, ela gosta de dar nomes. É feita a gente dá nome para todo mundo. A medicina dá nome para todo tipo de doença. Então, a cada dia batiza-se um nome diferente, né? Vamos dar um nome diferente para isso, um nome diferente para aquilo, como se a gente pudesse compartimentalizar o desequilíbrio do ser humano.
sendo que é mais um desequilíbrio. Então, em vez da gente olhar para a emoção que causou o desequilíbrio, a gente fala assim, toma esse remédio e esquece isso. Quando é que você vai ficar bom? Não vai ficar bom, não vai ficar boa. A gente não olha, não, a gente não olha para o desequilíbrio, a gente toma o remédio e esquece. A gente não pensa por que essa criança está agredindo as outras crianças na escola. A gente vai, briga e põe ela de castigo, como se isso fosse se resolver. Quando ela é adolescente, a gente expulsa da escola e vai para outra escola, ela ia ser expulso e é expulso, até que sai da escola. Mas qual é a causa disso, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para a família, na forma de nascimento, como está a relação com o pai, com a mãe. É uma criança que está sofrendo algum tipo de abuso psicossocial, mental, emocional, físico, existe violência ao redor dela, e aí ela só repete o padrão. Eu recebo violência, eu dou violência. Eu recebo rancor, eu dou rancor, eu recebo raiva, eu dou raiva. E o corpo da gente é isso, essa maquinazinha de repetir. E se todo mundo cuidar do nascimento, e se todo mundo puder suavizar, segurar assim, essa nuvenzinha que vem, ai, cuidado, vou colocar aqui com todo cuidado. Então, a criança que tem esse momento suavizado, de chegada, né? A primeira impressão é que fica, né? Ela tem esse momento suavizado. Quem é esse bebê? É um bebê que dorme, sorri sonhando. É aquele bebê todo especial, amoroso, mama e dorme, não tem dor de barriga, não tem cólica, não chora, mama, engorda. Muitos dos nascimentos que são domiciliares, a gente vê o resultado no dia a dia dessa criança. Que bênção isso, né? Muito diferente. E depois que nasce, a gente acompanha esses pais que estão se permitindo esse presente do nascimento domiciliar. Eles têm uma forma de conversar com as crianças, de cuidar das crianças, de alimentar a eles e as crianças, né? É muito mais do que um estilo de vida, é uma proposta de mudar a humanidade. Então, essas crianças que estão nascendo mais envolvidas com amor, elas estão sendo preparadas para serem pessoas que vão interferir beneficamente na sociedade. E essa é a importância de falar sobre o nascimento, né? Essa é a minha missão, assim, com todo amor e carinho. Não é só uma frescura de, né? Como às vezes dizem, né? Ai, que frescura, para quê, né? Todos esses mimimi, na minha época não tinha essas coisas, a gente fazia isso e aquilo. É um preparo para a sociedade do futuro, né? Não deixar que impacte tanto, né? E acredito que tem um acompanhamento também após o nascimento, como tu comentou, né? Pode ter, deve ter, porque a maternidade e a paternidade são presentes para o autodesenvolvimento do homem e da mulher. Quem é pai e é mãe de forma consciente, lúcida, está recebendo uma grande oportunidade de ser um ser humano melhor. Quando a gente decide, né, como tu falou, consciente, é decidir olhar para a paternidade e a maternidade como uma escola, né? Isso. Também, além de todo o resto, né? Como uma oportunidade para... Com respeito ao ser que vai nascer. Porque quando a gente recebe essa criança, no meu caso eu já recebi os meus netos também, e criança é sempre uma bênção na família, nas famílias, né? E mesmo quem não está recebendo filhos pode estar recebendo sobrinhos ou netos. E sempre que a gente recebe essas crianças,
a gente volta ao nosso momento de nascimento e a gente tem a oportunidade de se curar, de compreender, de perdoar os nossos pais, de entender que eles fizeram o melhor possível dentro do limite da consciência que eles tinham e dentro da influência da sociedade. Porque a sociedade não é brincadeira não é mole não. Não. A sociedade não é gatinho não. Exatamente. A gente tem, na minha época que eu tive meus filhos, a gente levava no pediatra e ele dizia, tem que dar água para essa criança. E a água, quando você dá água para a criança, você começou a fazer o desmame. O leite materno diminui. E assim, então, muitas informações equivocadas. Diminui o leite? Toma um remedinho, por que será que seu leite está secando? Só porque introduziu água, mas ninguém ou não sabia, ou não falava, não queria falar, enfim, ou achava que a criança... de informação, né? Naquela época era isso. Então, não é porque houve o desmame precoce, mas porque a sociedade naquela época tinha alguns manejos que inviabilizavam a amamentação, inviabilizava o apego, a segurança. Nasceu, leva correndo para o berçário. Lá no berçário, a gente vê fotos hoje na internet, graças a Deus não existe mais, não na maioria das civilizações, né? Nascia, levava para o berçário. Lá no berçário tinha de 20 a 200 crianças. Eu sou da época que eu cheguei a ver aqueles carrinhos de inox, com 2 andares assim, carregava 10 bebês em cima, 10 bebês embaixo. Eu peguei isso ainda. E os bebês vinham naquele negócio lá, de aço, inox, hospitalar, e eles já vinham com a glicose deles tomada, porque como que as enfermeiras iam controlar 200 crianças dentro de um berçário? Então, ela dava 1 ml, 5 ml de glicose para cada criança, para elas ficarem felizes, calmas e tranquilas, não chorar. E na hora que vinha para a enfermaria ou para o quarto, né, da mulher, isso nos hospitais públicos e particulares também, na hora que vinha o bebê não queria mamar. Por que ele ia mamar? Ele estava cheio de glicose, açúcar, tipo assim, tomei todas. Aí ficava ali 1 horinha para você apreciar a criatura. Enfim, a gente fazia muita coisa errada e depois de muitos estudos, nós temos muitos livros falando sobre neurociência, sobre neuroplasticidade, falando sobre psicossomática, sobre a alma das crianças e suas sensibilidades. Porque até pouco tempo atrás, acho que 10 ou 15 anos no máximo, as crianças que precisavam de fazer cirurgia logo após o nascimento não eram anestesiadas. Elas não eram anestesiadas. Por quê? Porque criança não sente dor. Então, você vê quanta coisa mudou na sociedade. Hoje a gente tem um respaldo técnico, científico enorme e não tem... quem quiser dizer para a gente, seja da área da educação, da área de saúde ou da política, quem quiser dizer para a gente que isso tudo é frescura, a gente tem como provar que não é frescura. Eu acho que é uma bênção a gente ter esses recursos agora disponíveis, né, que antes não existiam, mas que hoje estão aqui para que a gente possa usufruir deles, né? Nós, tem uma perguntinha aqui. Tudo nas nossas mãos. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Vânia, que a Cris colocou, que é: que orientações que tu daria para os pais que desejam melhorar a conexão com o bebê já durante a gestação? Ótimo, isso nós vamos fazer no workshop. Converse com seu bebê de uma forma bem simples, é só isso. Para melhorar a conexão com o bebê, converse com o bebê. Então, um exemplo, o pai, vamos supor, né? Porque o pai está na berlinda, mas hoje em dia
Não tem mais isso é coisa de mãe, isso é coisa de pai. Hoje em dia não tem mais isso. Tudo é função dos dois. Os dois. Não existe isso, não troco fraldas. Não existe isso, não. Nem do lado da mulher, nem do lado do homem. Então, por exemplo, se a mãe está o dia inteiro trabalhando num lugar e o pai está o dia inteiro trabalhando em outro lugar. Mas vão chegar em casa num determinado momento e nesse momento não só vão se ver, se cumprimentar e se nutrir, mas também vão conversar com seu bebê. Então, vamos supor que todo dia, toda noite, antes de dormir, se o pai é instrumentista ou a mãe, vão tocar uma determinada música para a criança. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ou vão ler um livro de histórias, ou vão ler um livro de poesias, ou vão conversar e dar beijinhos, ou vão fazer sinaizinhos. Ó, aqui o papai, beijinho, aqui, vem cá. Toca na barriga do lado de cá, toca na... A mamãe vai conversar e tal. E assim, amplia essa conexão. E quando o bebê nasce, é só repetir o que você já fazia. E aí você tem um bebê que para, olha, né? Eu acompanhei muitos nascimentos que o bebê quando nasce, ele não enxerga, né? Ele tem uma neblina, né? Ele vai começar a exercitar a visão fora da barriga, né? Após o nascimento. Então ele nasce, a mãe olha, ele olha, reconhece muito mais pelo cheiro, pela frequência, né? Com a mãe. Mas se o pai está aqui do lado, disser filho, chama pelo nome, né? Bruno, o papai está aqui. O bebê faz assim, na direção do pai. E o pai acha que olhou ele, chora lágrimas. Mas não, é assim, ele reconheceu, identificou, né, a voz. O som, a vibração, a energia do pai ali, aquela presença. O quanto isso é importante para o nascimento. Futuramente, qual é a conexão? Meu pai está presente comigo desde sempre. Meu pai está presente, ele se preocupa comigo, ele está comigo. Se sente seguro, né? A criança se sente segura, sente o vínculo, que é o que, na verdade, o que a gente precisa, né? Vincula, exatamente. Quando um cachorrinho ou um gatinho vai parir, primeiro, eles procuram um lugar escuro, fechado e que não tenha acesso a ninguém. Isso é importante para nós que somos fêmeas, mamíferas, nós também precisamos dessa discrição no parir. Ambiente seguro, agradável, calmo, sem luz, sem pessoas, sem barulho. A gente também precisa disso. E quando o cachorrinho, o gatinho, outro animalzinho, né? Mas vamos lá no cachorrinho e gatinho que é mais comum. Quando os cachorrinhos nascem, eles se arrastam e imediatamente começam a mamar. Os nossos bebês também têm essa capacidade se a gente não intervir. E por último, aí é uma parte, os animais eles comem as placentas, isso aí a gente também reserva a placenta para nos fortalecer, mas é uma outra dinâmica. E ninguém põe a mão nos cachorrinhos nem nos gatinhos. Principalmente os gatinhos, porque se alguém colocar a mão, a mãe não vai mais pegar ele, porque mudou o cheiro. Então você veja, o bebê nasce e no hospital vem as visitas com menos de 24 horas. Eu fico quase descabelando meus cabelos brancos. Vem as visitas e começa a passar de colo em colo. Gente, nunca faça isso. Não pegue um bebê no colo. Não peguem um bebê no colo. Ele Antes não de nasceu... quanto tempo? Depois de quanto tempo é recomendado, Vanja? 3 Isso é novidade para mim. 3 meses? Até o 3º mês, ele não precisa socializar com ninguém. Os pais e os avós, mas ninguém. Porque o bebê é uma esponja. Cada vez que vem alguém visitar, antigamente a gente ficava preocupado se ia gripar ou não ia gripar. Aí o cara fuma, a mulher fuma e vem com aquele cheiro de cigarro. Não lava a mão, pegou poeira. Hoje em dia a gente, depois desses 2 últimos anos, né? A gente está mais espertinho nesse sentido, né? Lava a mão, passa alquinho,
né? Ah, tá resfriado? Ah, não vem hoje não. Pelo menos nessa situação a gente está um pouquinho mais... ficamos educados à força, né? Mas, vamos supor, a pessoa veio do trabalho, teve um dia de cão e veio visitar um bebê. Como é que ele tá para pegar o seu bebê, pelo amor de Deus? E aí você fala assim, segura meu bebê, vamos tirar uma foto. Ai, meu Deus, eu quero morrer, gente, eu quero... Ai, eu respiro, eu como doula, eu não gosto de pegar os bebês, porque essa essência, esse cheiro, essa privacidade, ela é dos pais. O bebê é uma esponja, lembre-se sempre disso. Não pegue um bebê, não vá visitar o bebê no primeiro mês de vida. No segundo mês de vida, se a mulher estiver com muita saudade de você, você vai lá. Seja uma visita rápida. Em 1 hora você chega e vai embora, pelo amor de Deus. A menos que você queira lavar a roupa, lavar a fralda, varrer a casa, limpar o banheiro, fazer uma comida sem tempero. Não leve canjica com açúcar, porque a mãe não pode comer canjica com açúcar. Não leve cerveja preta e não leve pão de queijo. A mulher não está para comer isso. Ela está como qualquer pós-cirúrgico, vamos dizer. Ela está para comer comidas leves, saudáveis, para repousar. Manter as pernas esticadas e dormir. Então, visita é tudo que um bebê não precisa. É que nem quando nasce. Vai nascer no hospital e vai levar correndo. Assim, o bebê sai e leva correndo para pesar e medir, como se ele fosse crescer e engordar em 1 hora. É verdade. Não, nós temos que ver os parâmetros desse bebê. Então, esses protocolos, a gente tem que se libertar deles. Já estão ultrapassados, né? A gente tem que pensar assim, ele ficou 9 meses na barriga dela, o que ele precisa? O que esse bebê precisa? Dela, da mãe dele. Mas o pai está aqui. Não, ele quase não precisa do pai nesse momento, ele precisa da mãe. E a mãe precisa dele. É uma conexão que não dá para desfazer. Cortar assim, né? Não dá. Até 3 anos o bebê não sabe que é um indivíduo no mundo. Ele acha que ele é a mãe. São coisas assim que eu às vezes vou repetindo, porque nós, enquanto doula, a gente tem assim um preciosismo com esse momento do nascimento, né? E quanto mais eu estudo outras áreas diversas, inclusive no esoterismo, a gente vê como é importante a gente cuidar desse nascimento para que a sociedade consiga passar pela transição que estamos passando. Como é que eu vou mudar uma coisa se eu não modifico alguma coisa? Né? Como é que eu vou ser uma nova pessoa amanhã se hoje eu não mudo nada? Não, mas você tem que mudar isso, Vanja. Não, isso eu não quero mudar. Aí amanhã eu vou ser uma pessoa melhor porque o planeta passou pela transição? Não vou. Ou achar que o problema é externo, né? Que o problema é os outros, que o problema é o governo, que o problema é a sociedade. Vou fazer uma sessão de reiki. Vou fazer uma sessão de reiki e virei um ser evoluído, iluminado para o futuro da humanidade. Nunca. Não é assim. Então, precisamos mudar esse padrão do nascimento, olhar para isso, ter conhecimento disso e precisamos ser guardiões e guardiãs desse momento sagrado que é o nascimento. Muito bom. Futuríveis, é isso. Quanta coisa, né? Eu nem sei, na verdade, eu não consigo ver aqui quanto tempo que passou. Não sei se tu tem... 45 minutos de 45 live. Minutos. Eu não vi se tem mais perguntas, mas enfim, se alguém quiser colocar alguma pergunta aqui, fiquem à vontade para a Vanja responder. Se tiverem dúvidas também com relação ao workshop, não sei se tu quer comentar mais um pouquinho, talvez, sobre o workshop, como vai funcionar, se vai ter dinâmica, se vai ser teórico. O workshop, ele é essencialmente vivências. A proposta é que a gente faça uma vivência em terceira dimensão, que é a vida intrauterina. Nós vamos fazer uma vivência em quarta dimensão, que é a vida no astral. E vamos fazer uma vivência em quinta dimensão,
que é a conexão com o ser consciente que quer, que deseja nascer. Que quer nascer ou que já está engravidado ou que já nasceu, mas que a essência dele ainda é muito etérea e a gente consegue se conectar com ele em quinta dimensão. São níveis que nós não sabemos, mas nós habitamos várias dimensões ao mesmo tempo. E conforme a transição vai acontecendo, em algum momento para frente, nós vamos habitar mais na quarta e quinta dimensão, e a terceira dimensão vai ficar para outros aprendizados, outros ciclos, outras pessoas e outras situações. Mas a ideia é que nos tornemos cada vez mais sensíveis à quarta e à quinta dimensão. E hoje em dia a gente já pode fazer esses treinamentos como a gente já faz, só que a gente não sabe. Então, no workshop nós vamos focar o encontro com crianças em cada uma dessas dimensões. O que essas crianças vão dizer para vocês, eu não sei. Nós vamos fazer uma dinâmica em grupo, né? São 3 dinâmicas em 3 horas, pensa. E entre as dinâmicas nós vamos falar sobre o que aconteceu, por quê e qual é mais ou menos o roteiro, o cenário que está ao redor do que aconteceu nesse coletivo. E vamos também alertar as pessoas para possíveis necessidades de terapias, né? Que vão procurar algum terapeuta, alguma terapia, que comecem a investigar a história de seus nascimentos para conhecer como eu nasci, como foi minha amamentação, como foi a gestação da minha mãe, como estava meu pai quando eu nasci. As histórias de nascimento, elas são importantíssimas para a nossa vida. Impactam a nossa vida hoje, né? Impactam. E isso a gente vai destrinchar no workshop. É um encontro breve, então assim, ele é 70% vivência e 30% de conversa. Breve, porém profundo, eu acho, né? Profunda. Por isso as lives, elas nos ajudam a adiantar alguns assuntos, né? Algumas conversas, né? Assim, só Deus estar conversando aqui com você sobre isso tudo que a gente falou sobre o nascimento, talvez algumas pessoas comecem a pesquisar um e outro autor, um e outro perfil no Instagram e começa a despertar, a ler um livro diferente, a conversar com uma pessoa que teve parto domiciliar, e esse despertar é o interesse do workshop. Despertar as pessoas para a importância de suavizar o nascimento. E aí sim, estamos nos comprometendo com a sociedade do futuro, porque precisamos nascer com muito amor, envolvido em respeito, em cumplicidade, em compreensão. Precisamos de um momento fraterno, calmo, enfim. Esse é o projeto do Futuríveis, né? E tem livros, eu vou levar meus livros para vender. Eu sou autora de 3 livros, eu vou levar os meus livros para vender. Nós vamos conversar alguma coisa sobre o livro. E aí, projetos futuros, o que vier, fico aberta a convites. Quem estiver ouvindo que não estiver no Rio Grande do Sul e quiser me convidar para o workshop na sua cidade, por favor, faça contato. Quanto mais a gente expandir esse movimento, mais apoio nós teremos de todos cantos da sociedade. Não adianta eu falar só para doulas, as doulas estão cansadas de saber tudo isso. Eu preciso falar para psicoterapeutas, para educadores, para psicólogos, para médicos, para consteladores familiares, para pessoas que não estão sabendo nada sobre nascimento. Eu não vou ficar grávida, né? Eu não quero filho por agora. Para que eu quero saber do nascimento? Bom, se você
nasceu, você já precisa saber sobre o nascimento. Exatamente. E qual é a família que não vai ter um nascimento? Me conta. Todas, né? Não tem. Né? É isso, Vanessa. Acho que a gente conseguiu desenvolver bem o assunto. E se você tiver mais perguntas. Transmitir a mensagem, né? A Cris só comentou aqui que ela está muito feliz, né? Estamos, na verdade, muito felizes com esse teu compartilhar. Gratidão por partilhar esse trabalho conosco. Eu Ela que falou fico que já muito feliz. chegaram os livros, né? Já estão lá na Ah, oficina. E realmente, né? Eu como não mãe ainda, né? Confesso que traz um acalento pro coração, assim, né? Traz um acalento pro nosso coração, assim, para saber, né? Que existem outras formas de olhar para o nascimento, né? Para a chegada de um ser, para preparar os pais para isso, diferente de tudo que a gente já vem vendo e que muitas vezes nos traz muita aflição, muito medo, muita angústia, muita, enfim, né? Para mim, particularmente traz um acalento no coração e que bom. imagino que para as outras pessoas também. Então, quem se sentiu chamado, né? Deixa eu só ver que eu acho que tem uma outra perguntinha aqui antes de a gente finalizar. Ah, e aqui a Berna. Que maravilha essas orientações para as mamães e os papais. Gratidão, Vanja, por esse conhecimento que você está compartilhando conosco. Eu sou avó de 3 netos, queria ter conhecido você há 40 anos atrás, mas nunca é tarde, Berna. Tudo está como tem que ser. Aqui, então, a Cris também está reforçando, dia 10 a Vanja estará conosco aqui em Caxias do Sul. No início da live ela falou sobre todas as cidades que ela vai estar, então vou deixar salva, né? Quem puder rever, quem perdeu, né, o início. As vagas são limitadas, aproveitem. Então, quem sentiu o chamado aí no coração, assim como eu senti, que é algo muito único e muito especial, assim, quando a gente sente, né? A gente sabe, não precisa ninguém dizer. Entre em contato com a Vanja aqui através das redes sociais ou através aqui do perfil da Oficina da Consciência. Sim, Enfim, estamos aqui para auxiliar também se tiver alguma dúvida que queiram, né, perguntar no particular, estamos à disposição. isso. Lá na minha bio tem um link para todos os grupos de WhatsApp de todas as cidades. Então, se você quer participar em algumas dessas cidades, entra no grupo da cidade e ali a gente começa a direcionar as informações assim mais eminentes, a inscrição online, o pagamento, o valor, o dia, o horário, o local, etc, etc. Ok? Olha, Vanessa, muito obrigada pela sua disponibilidade, seu carinho, sua atenção comigo. Eu fico profundamente comovida com as suas palavras e fico muito, muito Eu que feliz agradeço. que você tenha acolhido essa oportunidade de compreender o nascimento e de ser uma das guardiãs do futurível do nascimento da humanidade. Você, a Cristina, a Luciana, todas as meninas que estão comigo daí do Sul, gratidão, gratidão, gratidão Da mesma imensa. forma, Vanja, eu que agradeço, né, por tanto conteúdo, por tanta informação e nos encontraremos então, né, Em mês que breve. vem, presencialmente. Muito obrigada por poder compartilhar com nós, assim, tantas coisas importantes. Gratidão. Eu que agradeço, querida. Tchau, Gratidão a tchau. todos, Tchau, então, gente. até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.